Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de maio, estamos na quinta-feira, celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16 e versículos 22 a 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Meu irmão, minha irmã, hoje nós somos convidados a entrar na sala para estar com Jesus, para comer com Jesus, para fazer a ceia com Ele. Pedimos ao Senhor que, pela sua palavra, Ele nos explique este grande mistério da Eucaristia e da Igreja, o mistério dele e o mistério nosso. Sim, se trata do mistério da presença de Jesus, presença sacrificial, presença que se dá a nós, e se trata do mistério que nós somos. Somos a igreja, somos a esposa, somos os discípulos missionários alimentados pelo próprio Jesus. E Jesus nos explica, ele fala do pão que se torna corpo. Paulo nos explica, a igreja é o corpo de Cristo, o pão é o próprio Jesus, nós somos o próprio Jesus, mistério da fé. Que relação existe entre pão consagrado e a igreja corpo de Cristo? Que relação há entre presença real de Cristo no pão e vinho consagrados e na igreja reunida? Santo Agostinho dá uma resposta, ele diz: é o vosso mistério que se celebra no altar do Senhor, uma vez que sois o corpo de Cristo e os seus membros, vós recebeis o vosso próprio mistério e respondeis: amém, amém aquilo que vós sois, e respondendo, vós aceitais vossa identidade, ser membro do corpo de Cristo, de modo que o teu amém possa ser verdadeiro. Sobre o altar se celebra o nosso mistério. O amém que pronunciamos na comunhão é um amém dito a Cristo, mas é um amém também dito à igreja e aos irmãos. Nós sabemos que sobre o altar o Cristo cabeça está realmente presente. Jesus disse: isto é o meu corpo dado por vós, isto é o meu sangue derramado por vós.
não é mero sinal que aponta, é a realidade de Jesus. Dizemos amém a Jesus e não a um mero sinal. A sua pessoa, damos o nosso sim e não a uma sua representação. Dizemos sim ao próprio Jesus e não a um sinal que recorda a sua pessoa. Sobre o altar está presente o símbolo de nós mesmos, a igreja. A igreja está presente não realmente, mas de maneira mística. Mística no sentido de presença em virtude da íntima conexão com Cristo. A igreja, ou seja, nós, a igreja está unida a Cristo como os membros à sua cabeça. Por isso dizemos que somos membros de Cristo cabeça, que sobre o altar está realmente presente Cristo cabeça e misticamente está presente a igreja. Sobre o altar está presente o corpo real de Cristo e o corpo místico de Cristo, que é a igreja. São dois corpos? Não, é o mesmo Cristo, mas presente sob forma real na Eucaristia e sob forma mística no seu corpo. Na comunhão, Cristo se dá a nós, Ele se entrega todo inteiro a nós. Diferente de nós, Ele não põe limite à sua doação pessoal. Muitas vezes estabelecemos um limite de doação aos outros. Jesus Cristo, porém, ao dar o seu corpo para comer, seu sangue para beber, realiza a doação total de si a nós. Ele não sabe, Ele não pode, Ele não quer se dar somente em parte ou até um certo limite. Cristo deseja dar-se e Ele se dá totalmente na Eucaristia. Essa doação total na Eucaristia só é possível porque no sacrifício da cruz, Jesus ofereceu o seu corpo ao Pai em sacrifício por nós. O Cristo que eu recebo na comunhão é o mesmo Cristo que se dá aos meus irmãos e irmãs. É o mesmo Cristo indiviso que se doa ao meu irmão que está ao meu lado. Assim, a Eucaristia nos une entre nós, porque é o único Cristo que vem a mim e vem aos outros. Por isso estou unido aos meus irmãos, formando com eles o corpo místico de Cristo. Sobre o altar está o mistério de Cristo e o mistério de nós mesmos. Dizemos amém ao mistério de Cristo e ao mistério de nós mesmos. Amém a Cristo, presente na Eucaristia e que recebo na comunhão. Amém, amém ao Cristo cabeça e membros, ao corpo místico de Cristo, que é a igreja e que somos nós mesmos. Amém, porque recebemos Cristo e a nós mesmos. Amém, porque queremos ser o corpo de Cristo, nos amando e nos sacrificando pelos outros, como fez Cristo. Amém a Cristo, que nos amou até o ponto de sacrificar a própria vida. Amém a Cristo, que se dá a nós totalmente. Amém ao corpo místico de Cristo, que no cotidiano morre para si, para a vida dos outros. Amém, meu irmão, minha irmã, eucaristizado pela Eucaristia, que eucaristiza este mundo.